O Nicolas assistiu o vídeo Espiritismo e Budismo e fez uma pergunta. Mago, o que você acha das criaturas mitológicas tipo vampiro, lobisomem, elfo? Criaturas mitológicas, mitologia, mito, não existiram. Faz parte de um folclore do local. Engrandece, enriquece o folclore do local muitas vezes. Então são criaturas até para colocar medo em pessoas inseguras. Algumas delas são para isso mesmo. Os elfos, por exemplo, faz parte da mitologia nórdica, mitologia celta. Por quê? Porque existiram, sim. Acredito que passou a existir essa mitologia por conta de alguma necessidade, de algum acontecimento principalmente. Um mito, pouco tempo, foi criado um mito. Mito, assim, foi criado Capitão América. Os criadores de Capitão América criaram esse personagem, Marvel, criaram esse personagem por causa da necessidade dos americanos se fortalecerem interiormente. Então, Capitão América, forte, como os americanos deveriam se sentir na época. Isso aí, Segunda Guerra Mundial, nesse período. Então, Capitão América foi criado para fortalecer a confiança dos americanos. Outro mito mesmo, Papai Noel. Papai Noel não existiu. Existiu um personagem, uma pessoa que distribuía presentes e vivia no Polo Norte. E hoje se tem um Papai Noel todo vermelho. Pois bem, a criação inicial do personagem Papai Noel é verde. A vestimenta dele é verde e não vermelha. Por que vermelha? É um golpe publicitário. No início, meio do século passado, 1900, né? Um golpe publicitário. Resolveram pegar esse personagem e estava esquecido. Não existia Papai Noel. Estava esquecido. Pegaram esse personagem, travestiram ele com uma roupa vermelha para lembrar o produto que eles produzem, que eles fabricam, que até hoje está no mercado. E foi lançado. E foi um golpe publicitário incrível. Gratuitamente ele aparece com aquele traje vermelho para lembrar aquele produto. Eu não vou dizer qual que é, porque sinceramente, eu acho um dos piores que existem. Mas ele se tornou um mito. Hoje é um mito. O mito do Papai Noel. Pessoas gostam de reverenciar, gostam da cor vermelha, porque, bom, na minha opinião, Papai Noel, o pessoal lembra mais do Papai Noel do que aquele que dizem ter nascido em 25 de dezembro. Quer dizer, o mito ofuscou o personagem principal, que também não nasceu no dia 25 de dezembro. Mas é um mito. Papai Noel se tornou um mito, um inexistente, nunca existiu, que passou a fazer parte da vida das pessoas. E por aí temos. Já comentei sobre elfo, folclore nórdico, celta. Agora temos o vampiro e o lobisomem, os outros dois personagens inexistentes que o Nicolas comentou. Existem histórias. Vampiro, chupa sangue, bebe sangue, consome sangue. Um vampiro. O morcego faz isso, bebe do sangue da gente. Então acabaram associando com um morcego. Mas vampiro diz mais respeito a seres humanos, mais ou menos, seres humanos.
Tenho aqui vampiro. Como eu disse, de algum lugar pode ter surgido estes folclores. Aqui tenho, eu não vou citar o nome dela, está aqui em cima o nome dela. Ela era húngara do século XVI. E conta a lenda que ela foi conhecida como a Condessa Drácula, um monstro. O que ela fazia? Ela bebia sangue de pessoas jovens, mulheres jovens, para não envelhecer. Era uma coisa... Ela pegava camponesas, pessoas desconhecidas, com pouquíssimo relacionamento, para nem ser notado o seu desaparecimento, e bebia do sangue dessas moças jovens para não envelhecer. A Idade Média, idade de limite naquela época era 40 anos. E essa condessa, ela viveu mais de 40 anos. Só que um dia os reis foram substituídos, houve uma troca de monarquia e ela foi presa, foi encarcerada. Os seus seguidores, os seus auxiliadores foram mortos. E ela ficou presa como louca. Essa é uma história que pode ter surgido por causa desse termo vampirismo, vampirismo. Agora, existe até hoje a vampirização. Vampirização, usamos esse termo vampirização para pessoas que sugam a energia. Já ouviram falar de olhar de seca-pimenteira? Pessoas que têm uma energia ruim, e é capaz de sugar a energia das outras pessoas. É uma vampirização, é chupar, é sugar a energia de outras pessoas. Assim começou a se... Hoje, nos tempos de hoje, assim começou a se entender a vampirização, o vampirismo, que existe nesta forma que acabei de demonstrar, a vampirização das pessoas. Por exemplo, estamos num lugar, um consultório médico, um lugar tenso, em que temos de esperar várias pessoas. Um consultório, todos ficam tensos. Agora, o que vamos ouvir do médico, o que temos de falar, o que vai acontecer. Então aquela tensão é gerada. E as pessoas de energia ruim, começam a, sem perceber até mesmo, puxar energia das outras pessoas. Começa a retirar energia, sugar a energia das outras pessoas. As pessoas mais sensíveis começam a se sentir mal, começam a um certo enfraquecimento, a uma certa depressão, a um certo mal-estar. É vampirização. Pessoas de índole ruim, pessoas ruins, começam a sugar essa energia, começam a deixar a pessoa muito ruim. Algumas pessoas, aquelas de boa energia, começam a se sentir mal, passam a não se sentir muito bem. Quanto à vampirização, isso que eu tenho a dizer. Vampirismo existe nesse sentido. E o folclore do vampirismo talvez tenha sido por causa dessa condessa. E também eu ouvi, não tenho muitos dados, mas ouvi de um comandante que tomava sangue de seus soldados mortos. Ele tomava sangue para se fortalecer. Vamos lembrar o seguinte: Estados Unidos, colonização, os índios, guerra de tribos, luta entre tribos. Os vencedores, os líderes da tribo vencedora, comiam o coração dos mais fortes da tribo que perdeu. Isso é história.
Procurem, vocês vão achar alguma coisa sobre isso. É algo um pouco incômodo isso tudo. Vampirismo, vem beber sangue de outros, mas existe. É um folclore, foi criado baseado em alguma coisa. Agora, o Nicolas falou também de lobisomem. Lobisomem, uivar para a lua principalmente. Homem que fica com os braços, o corpo de pelo, de repente. Lobisomem. Há uma história. Triângulo das Bermudas. Triângulo das Bermudas. Aviões passavam e de repente sumiam. Navios de repente sumiam. Ninguém conseguia explicações. Até que um dia, cientistas foram pesquisar nas profundezas onde estaria Nova Jerusalém, onde seria o Triângulo das Bermudas, ou seja, lá está a Atlântida, a submersa Atlântida. Pois bem, na Atlântida tem uma pirâmide. Pirâmide, tamanho tradicional. Só que em cima da pirâmide encontraram uma bola de cristal. Em cima das 4 faces, no cume, encontraram uma bola de cristal. Eles pegaram a bola de cristal e levaram para estudos. Todo tipo de estudo, todo tipo de forma de desvendar, e não conseguiram encontrar nada. Era uma bola de cristal. Só que não encontraram o significado dela, para que ela servia, por que ela estava lá em cima. Não encontraram. Aí resolveram procurar o ocultismo. Encontraram uma pessoa, um vidente para tocar na bola e dizer o que ele sentia. Ele teria condições e teve condições de tocar naquela bola de cristal e saber para que servia. Pois bem, ele entrou em contato com aquela bola e viu a população, boa parte da população da Atlântida, ainda em solo, não imerso, viu boa parte daquela população uivando para a lua, uivando, gritando para a lua, como se fossem lobos. Olhavam e gritavam, veneravam, oravam. Estavam, na maneira dele comentar, estariam uivando para a lua. Isso deixou os cientistas um tanto perplexos. Esse tal vidente sumiu dias depois, desapareceu. Ficou doido, de acordo com a história que eu li, ficou doido e morreu louco. Por quê? Talvez ele tenha entrado em contato com algo tão enigmático que ele não conseguiu se separar daquilo depois, não conseguiu se desvencilhar e morreu louco. É uma história, eu li essa história, livro sério, Leary Butler, se não me engano, o autor, Leary Butler. Aí está, lobisomem. Talvez daí tenha saído essa ideia do homem que se transforma em lobo. O homem que se transforma em lobo, uiva para a lua, uiva para um dos satélites desta Terra, deste planeta. Vamos conversar o seguinte: eram 3 satélites que orbitavam o nosso planeta. 3 satélites. Um deles caiu e destruiu os dinossauros. Um deles caiu e destruiu dinossauros. O segundo caiu e houve essa separação. Era um único continente. O planeta todo era um único continente. E esse segundo corpo, lua, satélite, que caiu, separou os continentes. O continente americano dos outros continentes, porque há um espaço muito grande, o Atlântico, o Oceano Atlântico. O Pacífico, digamos assim, o Pacífico teria sido um pouco
espremido para o Atlântico surgir e ficar aquela quantidade de continentes entre Atlântico e Pacífico e as Américas do outro lado. Eu acho que conseguiram compreender. Pois bem, eram 3 luas. 3 luas. Antes de cair a segunda lua, foram vistos homens, através de intuição, foram vistos pessoas uivando para a lua. Daí eu entendo, bota um pouco de crença nisso, né? Entendo que o lobisomem surgiu por causa desta teoria, deste acontecimento. Ou seja, no planeta todo temos seres míticos, seres que nunca existiram, mas foram criados pela necessidade do ser humano ou necessidade de explicar alguma coisa. Foram criados e estão aí. Na Bíblia comenta-se muito sobre gigantes, seres muito maiores que os humanos tradicionais. Porém, os humanos daquela época não eram tão altos, no máximo 1,60 m. E os gigantes passavam de 2 metros. Então não eram gigantes, eram meio metro acima deles. Hoje se encontra com facilidade pessoas com mais de 2 metros de altura até. Se encontram com certa facilidade. Naquela época não. Então foram tomados como gigantes. Por que não Golias ser esse gigante? E assustava pela altura, o poder que ele deve ter, a força que ele deve ter. Então eram gigantes, eram temidos. Mitologia, não existência, mas a crença de que existiram para alguma utilidade. Espero ter trazido um pouco de entendimento sobre essa história. Obrigado. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os amigos, inscreva-se em nosso canal. Aproveite e visite também o nosso blog Alquimística. O endereço está aí debaixo. Aproveite que já está aqui, assista mais alguns vídeos, algumas sugestões estão aí.